Podcast, o podcast do Diácono Felipe Alves, na rádio e na internet. Muito bem, estamos falando dos sacramentos e hoje vamos falar da unção dos enfermos. Meus queridos, o Catecismo nos diz no parágrafo 1499 que pela santa unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, toda a igreja encomenda os doentes ao Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e os salve. Mais ainda, exorta-os a que, associando-se livremente à paixão e morte de Cristo, concorram para o bem do povo de Deus. Na unção dos enfermos, em seu ritual, temos uma linda petição a Deus, feita pelo sacerdote ou bispo. E é linda, gente, essa oração. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve e, na sua misericórdia, alivie os teus sofrimentos. Nesta oração, nós temos o objeto central desse sacramento, ou seja, confere a Ele uma graça especial, que une mais intimamente o doente a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fórmula diz que a graça conferida é obra do Espírito Santo, afirmando que o sacramento da unção é remédio para a alma e para o corpo. Ele tem eficácia penitencial a ponto de suprir a confissão quando a confissão não for possível, trazendo a graça da saúde, do conforto e do alívio espiritual. A unção dos enfermos, meus queridos, se você lembra, antes era conhecida como extrema unção, pois só era administrada in articulo mortis, ou seja, a ponto de morrer. E atualmente o sacramento pode ser administrado mais de uma vez, sempre que for em caso de doença grave. E que efeitos, diácono, tem a unção dos enfermos? A unção dos enfermos une, olha que bonito isso, gente, a unção dos enfermos, né? Une o enfermo à paixão de Cristo para o seu bem e o bem de toda a igreja. Obtém consolo, paz, ânimo, obtém o perdão dos pecados, se o enfermo não pode obtê-lo pelo sacramento da reconciliação. Restabelece também a saúde corporal e, se convém, a saúde espiritual e prepara para a passagem para a vida eterna. No rito da unção dos enfermos, consiste em ungir os enfermos com um óleo sagrado. O essencial do sacramento consiste em ungir a frente e as mãos do enfermo, acompanhada de uma oração litúrgica que é realizada, repito, pelo sacerdote ou pelo bispo, né, meus queridos, que são os únicos ministros que podem administrar esse sacramento. Na Igreja Católica, o ritual é também denominado Santa Unção ou Último Sacramento. A unção dos enfermos tem o objetivo principal de confortar o doente, perdoar os seus pecados e transmitir um sentimento de alívio espiritual e físico. E para finalizar o nosso podcast de hoje, eu quero citar para vocês um ensinamento do nosso querido Papa Francisco que nos diz: Deus é conjuntamente força e ternura, e por isso podemos dizer que Ele cuida de nós com a força de um pai e com a ternura de uma mãe, sempre desejoso de nos dar a vida no Espírito Santo. Podcast volta amanhã com o Diácono Felipe Alves.